a influência indígena na formação do gaúcho e na música missioneira. Conheça um pouco dessa história. Que gal do charrua, né, do minuano, gal é cavalo e che é gente. Então é gente a cavalo, gauchê. Gauchô já é do Tupi-Guarani e quer dizer o homem que canta triste. Pois ser gaúcho, Senhor, que em toda a pampa existe, é o homem que canta a vida, por isso eu nasci. Canto. A música ela entra, a música essa que acabou funilando na música missioneira, ela vem de uma matriz espanhola que começa com a colonização. E os espanhóis eles estabeleceram a sua parte aqui na América do Sul, dividido em dois grandes vice-reinados, né? O vice-reinado de Lima e de Assunção. Se você datar de 1650 a 1750, que é aonde forma o primeiro gaúcho, a meu ver, o gaúcho primitivo, ele advém do quê? Dessa miscigenação do indígena, que é a base, né? O espanhol e o português. Esses três grupos étnicos estão aqui embaixo, né? Nesse garrão do Brasil aqui, né? Mais propriamente nessa parte ali entre o Uruguai e hoje o estabelecido Rio Grande do Sul, início do Brasil, né? Esses indígenas, eles tinham seus aldeamentos com as suas mulheres, o aldeamento indígena normal, né? E o aldeamento, o outro aldeamento que tem tanto da parte dos espanhóis como da parte dos portugueses, são aldeamentos militares. Então praticamente são só homens, são militares, e não pode as mulheres penetrar nesse aldeamento, né? Nesses acampamentos militares. Então o que os militares fazem, de certa forma? Eles invadem os aldeamentos indígenas e capturam as mulheres desses aldeamentos. E ao capturar essas mulheres, eles não podem levar mais elas para dentro do acampamento militar, porque não é permitido, né? E nem elas podem voltar, porque elas quebraram o tabu, elas não podem retornar ao aldeamento indígena. Então essa mulher, de certa forma, ela fica abandonada nesse espaço territorial. E abandonada, e a grande maioria engravida e tal, e ao engravidar, né, ela vai ter que se virar. Como ela é indígena, ela tem o conhecimento da terra, do lugar, dos matos, né, e tal, ela consegue sobreviver e procriar. Agora esse sujeito que nasce dessa indígena, ele não, nesse momento, quando ele nasce, ele nem é indígena, porque ele não está dentro do aldeamento indígena, nem é espanhol ou português, porque ele não pertence ao Estado português nem ao Estado espanhol. Então esse sujeito é que é o resultante, ou essa mulher ou esse homem, é o que vai dar a origem ao gaúcho primitivo, a meu ver, né? Os jesuítas chegaram a aprender os idiomas Guarani, Tupi, essas coisas, eles chegaram até a sistematizar gramáticas desses idiomas, mas não era no sentido de valorizar a cultura do índio, era no sentido de catequização, era no sentido de conquistar o índio através desse conhecimento. Então é um grupo que, na verdade, vem para cá, né, se apega a esse lugar, deixa o seu... Tá aí, os rudimentos da cultura estão ali, você tem, né? É um rudimento muito vinculado ao império religioso, né? Os jesuítas, né, o depoimento dos jesuítas era que os índios tinham um gosto, principalmente os guaranis, muito grande pela musicalidade. Tanto que foi um instrumento de catequização violento, assim, né? Porque eles
eles adoravam a música, então eles se agregavam em torno da música, né? E aí, obviamente, que os jesuítas aproveitavam para fazer o processo de catequese, né? É mais fácil você tentar dominar pela cabeça do que pela força e pela submissão do aparelho de prender o sujeito, né? Desse lugar bem vinculado ao indígena, misturado com o espanhol, que é diferente dessa outra região aqui debaixo da fronteira de São Gabriel, Dom Pedrito, Bagé, que a influência espanhola ali já é uma influência de divisa, de localização, não é que nem aqui ficou com resíduo indígena. Você tem um resíduo indígena nessa região toda, até Ijuí, até... Né? Os índios estão vivos, estão aí, como diz o Pedro Hortaça lá, o que os historiadores, né, procuram tá ali, tá vivo, tá pedindo esmola na frente das ruínas, né? Então acho que é isso que está nos faltando, assim, mais esse reconhecimento e pensar como que eles desenvolveram a musicalidade com os elementos que a cultura europeia propiciou, né? Eles têm um tipo de música que eles faziam e ainda fazem, que é uma música, não é exatamente música, é um ritual que envolve um aspecto musical, envolve dança, mas não existe, por exemplo, como a gente tem na nossa música, nós temos aqui, vamos assistir um espetáculo, por exemplo. Lá está separado, tem o sujeito que está cantando, que está tocando lá e a gente está ali assistindo. Não há uma interação, nós não somos uma coisa só, são dois elementos distintos. Nas manifestações musicais essas dos índios, a música estava junto com a dança e tudo fazia parte de um ritual. Ou seja, não existe espectador. João Sampaio, que é um estudioso, né, radicado em Itaqui, né, ele defende que quem introduziu o tema do índio na música missioneira foi o Noel Guarani, mas quem desenvolveu com mais propriedade foi o Senai Maicá, né, que se envolveu bem mais até com essa cultura, né. O Senai Maicá é um exemplo. Ele fala, em algumas músicas, ele menciona o índio, ele fala da cultura indígena, mas está presente na música dele como temática. Que os ritmos que ele toca. O Seneiro tocava chamamés, tocava milongas, tocava rancheira, tocava chamarritas, tocava uma série de ritmos. Chamamé e tal, né? Você vai pegar a influência, os guaranis ali, né? Um estudioso do chamamé que eu li há um tempo, ele menciona que primeiro veio o violão, se estabeleceu durante alguns séculos, e o acordeão chega com os imigrantes europeus na leva que teve no século XIX. A gaita e o violão são instrumentos que vêm com a formação tanto do espanhol como do português, né? Como veio com alguns italianos que vieram para cá também, né? E com os alemães também, né? E o pessoal, quando vinha, trazia o que gostava de fazer e tal. Todas as matrizes musicais são europeias. E daí vem os imigrantes poloneses, ucranianos, alemães, que trazem o acordeão. E o acordeão se funde com o violão que já estava estabelecido e gera uma outra matriz musical, que é a que dá hoje na nossa música gaúcha, que dá na música missioneira. Num estilo missioneiro. A questão da localização, né? Eu sou serrano, né? Aí você é lá em cima, é de lá de cima mesmo, da região da serra ali, né? Então a localização, de certa forma, faz com que o homem se sinta parte desse lugar, né? A música missioneira, ela se baseia nesses ritmos e ela usa o violão, que é europeu, que é mais antigo ainda que europeu, que acho que é árabe ainda, né? Que vem através da colonização, usa o acordeão, usa o bandoneon, usa a gaita de botão. Ali quando começou o movimento dos festivais nativistas, vários grupos tentaram trazer assim instrumentos de percussão que não se usava na música gaúcha, digamos assim, um chocalho diferente, sei lá, um instrumento diferente que eles acharam ou que eles imaginaram, não se sabe às vezes. A música gaúcha sempre foi basicamente a música gauchesca, uma música de baile. As músicas de festivais elas vieram com outra proposta, né, de fazer uma música para ouvir.
E o Pesqueiro da Canção ele nasce aos moldes do Festival da Barranca de São Borja. Hoje existe um circuito de festivais de barranca em todo o Rio Grande do Sul e fora dele, inclusive na Foz do Iguaçu tem o Encontro das Águas. E nós fizemos essa parceria, essa troca, esse intercâmbio cultural, a gente faz de um festival para outro. O Pesqueiro da Canção veio simplesmente com uma função de resgatar e continuar trazendo a nossa cultura pura. Que nos dá muita liberdade para fazer música, para convivermos junto com pessoas de outros lugares do nosso estado, até mesmo do Brasil, né? Os TAPs, né, no caso, os que ganharam uma Califórnia, né, eles traziam muitos elementos, né, diferenciados, mas usando materiais nativos, digamos, como o porongo, né, para construir alguns instrumentos de percussão, mas não é necessariamente a ideia de que aquilo era um instrumento indígena, no caso, né? Essa influência, digamos, dos elementos, que esses elementos musicais indígenas, eles já não são os originais, né? Eles são uma adaptação, é uma evolução que foi criada a partir de uma mistura, né? Dessa mistura do que sobrou, ou do que eles achavam que sobrou de antigamente com os de hoje, mas isso é uma coisa que está por construir ainda, né? É uma coisa que não... continua em construção, né? No caso, coisa que ainda está por... Porque a gente nota que mesmo quando eles incorporam esses instrumentos, a ideia do ritmo, da percussão persiste, né? No caso, né? Então eles podem botar um violão, mas para fazer a mesma batida, né? No caso. Ser sinuelo do progresso, tem olhar firme logo acima da cintura. Não use canga pra lavrar o campo alheio, e o teu suor que faz fecunda a semeadura. Mas qual o medo de pontear as atitudes? Nossos valores são como vaso que se quebra. Ou construímos nosso telhado de vidro, por isso temos medo da segunda pedra. Por isso temos medo da segunda pedra. Prenda-lhe o grito, meu irmão, afirma o berro. Nós não podemos ser mandados por quadrilhas que não se rasguem nossa página da história, porque nós somos herdeiros dos farroupilhas. Prenda-lhe o grito, meu irmão, afirma o berro. Nós não podemos ser mandados por quadrilhas que não se rasguem nossas páginas da história, porque nós somos herdeiros dos farroupilhas. Somos herdeiros dos farroupilhas. Prenda-lhe o grito, meu irmão. Agora vai o final. Quero o final. Prenda-lhe o grito, meu irmão. Prenda-lhe o... A última ainda não repete. Não repete. Não repete.